Desculpa aí. No melhor, não acontece. no melhor, a gente para. Mas Marcelo, coitado, saiu. Mas ele volta, né? Mas ele volta. Ele volta, né? Pronto. Ô, professor, deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Ouvindo. Pronto. Aí a gente tem que... No caso, eu estava conversando aqui com o Diogo. Sim. Então, a ideia é a gente se unir para criar uma casa, Sim. que seria a máquina de morar, Sim. com a nossa idealização artística, né? Exato. Lógico, com as referências de Le Corbusianas, né? Que diz, né? Exato. Com sua interpretação. As referências dele. Exatamente. E essa casa, no momento agora, como a gente ainda vai captar recursos para ela ser executada, não é isso? Exatamente. Agora, a execução é como eu disse, a gente pode, por exemplo, fazer uma maquete, pode fazer porque, a princípio, a gente vai ter a maneira de expor vai ser visual, ou seja, vai ser através da internet. É o primeiro espaço que a gente já tem disponível como museu. O segundo espaço a gente vai tentar fazer ou lá mesmo físico, ou então em outro lugar, que aí vai depender do trabalho que Vanusa está tentando desenvolver, né, junto com vocês, fazer um projeto para a gente conseguir ir para mais lugares. Eu não estou conseguindo. Oswaldo, abre a tua câmera. É isso que eu não estou conseguindo, né, Lasca? Eu estou no outro computador. Aí eu não estou conseguindo, né, Eveline? Mas vamos continuar assim para não parar. Então, como a máquina de morar é um conceito também, né? Sim. Então ela pode ser tipo, ela pode ser em qualquer lugar. Até no quarto você pode criar uma atmosfera da máquina de morar. É tipo assim? Exatamente. Qual seria o elemento que você acha que é mais importante para expressar seu trabalho através desse tema e que reflitam alguma coisa da casa? Que é a interpretação do morar, né, no caso. O morar diante de uma modernidade que Corbusier fez. Aí você identificou as cores pastéis. Pode ser isso. Pode ser outra coisa. Você tem liberdade de escolher. Eu acho que eu tenho que tirar isso. Não sei. Não sei se está ligado. Eu penso assim, que teria que ser uma expressão, algo que, como o Marcelo está falando, que me identificasse. Exato. Né? Exato. Então, eu poderia participar mesmo bidimensionalmente no trabalho ou Claro. você acha que eu poderia botar telas, no caso, nessa casa, ou então o sofá ser pintado, ou a própria mesa? Eu não sei se você viu, eu coloquei um vídeo dentro do WhatsApp de uma pessoa que fez uma exposição dentro da Vila Savoie, ou Vila Savoie, que é a principal casa, a casa mais reconhecida de Le Corbusier. E ela era uma pessoa que pintava, como você, pintava figuras, tinha uma pintura, vamos dizer assim, de uma certa forma, que todos, assim, uma pintura tradicional, entre aspas, né? Então ela começou a abstrair um pouco da pintura e colocar mais tons que lembravam um pouco a casa. Uma parte era um tom. Era bom você dar uma olhada nesse vídeo, porque ela mostra como ela conseguiu interpretar Corbusier. Eu achei bonito a interpretação dela e, ao mesmo tempo, não deixou de fazer o trabalho dela. Então, eu achei que foi uma boa interpretação pictórica dela com relação ao trabalho dela, com relação a Corbusier, com relação ao lugar. Ela integrou a cada espaço da casa, ela criou uma escultura no banheiro, criou uma pintura no corredor, e assim foi. Toda a casa ela foi ocupando com os trabalhos dela. Então, Maravilha, adorei. Seria mais ou menos assim. Adorei. O que espaço você gostaria de representar um trabalho que lembrasse Corbusier? Pode ser através de uma pintura também, mas você pode tentar identificar um espaço, não sei qual seria o espaço, está entendendo? Por isso que eu estou colocando os prédios, os projetos, as coisas que a gente já vem desenvolvendo
para vocês entenderem o que é a arquitetura dele, né? Porque eu acho que é um aprendizado muito grande. Entendi. Entendeu? Com certeza. Então, no caso, os meus esboços Sim, seriam... Eu poderia fazer a pintura em papel para depois ser representado em qualquer lugar. pode, com certeza. Você pode fazer um esboço, pode fazer a parte do trabalho de Yogin, você pode querer fazer. Não, Oswaldo, eu acho que a parede de Yogin, a porta do Yogin vai ficar na frente de um trabalho que eu acho que tem que ser, que represente o meu trabalho, porque tem uma relação muito grande o trabalho de Yogin com o meu. Então, pode ser uma obra de entrada também a sua, entendeu? Porque eu acho que a porta de Yogin pode ser uma porta qualquer, mas é uma porta que vai marcar uma entrada. E essa entrada pode ter um espaço, um quadro, pode ter um tapete, pode ter um teto, pode ter uma cortina. O elemento que você achar mais interessante que represente o seu trabalho. Não é uma coisa... Pode ser uma cadeira, não sei. A ideia é que você achar mais conveniente para que se expresse melhor o teu trabalho. Pode ser um painel, né? Que ele gostava daquelas pilastras. Tem umas pilastras deles, né? Que também ele usava os pilotis, né? Pode ser alguns pilotis, não sei. Olha, pilotis é o que mais representa ele. Vamos dizer assim, ele é o que criou o pilotis como sendo arquitetura, né? Vamos dizer assim. A partir do pilotis, ele define todos os espaços dele. Toda a arquitetura dele é baseada na estrutura da casa. Isso porque trabalhou com um rapaz que trabalhava com concreto armado, que criou o concreto armado. Então, o concreto armado nada mais é do que a junção do ferro, a estrutura metálica, com a estrutura cimentícia, né? Vamos dizer assim. As vigas, os pilares, tudo trabalhando conjuntamente. Então, isso foi que deu a criação do concreto armado e fez com que ele desenvolvesse essa teoria, onde a estrutura tem que ficar aparente. Antigamente, a estrutura ficava dentro da parede, ninguém queria nem ver estrutura, estava tudo dentro, embutido. Ele não, ele fazia... A porta de Diogo, eu imaginei transparente, como você... Deixa eu tirar uma dúvida. Diga. A porta que... Que o Le Corbusier, o que você fala, o pássaro. Sim. Ele faria um arco, tipo moldura, eu imaginei ela meio arredondada, e que ficaria assim, aberta, bivoltante, como você falou. Eu vou ver se eu consigo mostrar para você. Esse aqui é um painel aqui atrás, está vendo? Esse é um painel Mariana Peretti, era um painel fixo. Eu peguei, ia ser destruído, viu? O trator ia passar por cima. Aí eu fui lá e pedi, não, deixa eu ficar com esse painel. Aí eles, olha o que eu fiz. Fiz uma porta, tá vendo? Isso! Maravilha! O painel dela tinha função de ventilação, que era a questão da função, né, que era importante, da iluminação, também, que já é outro, tá vendo? E além do expressionismo, né, que ela não deixou de ser o ovo, né, a interpretação do que seria o nascimento, ela tem uns elementos simbólicos de ovo, de pássaro, de coisas que Dioguinho também tem. Ficou lindo. Só que ela trabalha com arquitetura, ela pega um projeto de Oscar Niemeyer, uma fachada, o trabalho de Oscar Niemeyer fica no segundo plano de imediato. Se você vê o Tribunal de Contas, se você vê o Tribunal de Contas, qual foi a obra que ela fez em homenagem a Tancredo Neves, a Juscelino Kubitschek, as obras que ela faz, o trabalho de Oscar fica em segundo plano. Pode ter certeza. A Catedral de Brasília, que são aquelas... É lindo, mas se você olha lá e vê o vitral, você se esquece. Você se esquece. Entende? Então é mais... É você pegar o... Qual é o nome dela? É Mariana Peretti. Ela mora aí, perto de vocês, em Olinda, na ladeira de César Santos. Não tem que massa. Pertinho da gente. É perto. É um casarão. Agora, eu não sei se ela ainda continua... Ela é bem idosa. Mas eu acho que ela ia gostar muito de receber vocês. Se vocês forem lá e ver o trabalho dela. Eu tenho um livro dela também. Se vocês quiserem, eu posso tirar umas fotos, vou botar no WhatsApp para vocês. Eu vou dar uma pesquisada. E tem na internet, tem vídeo. Tem muito vídeo sobre ela, a história dela. A filha dela é cineasta. Está querendo fazer um vídeo sobre a vida dela também. Como é o nome da filha dela?
Eita. Não, mas Não, mas depois bom que a gente, de repente, a gente conhece, que a gente conhece tanta gente do pessoal do Ela cinema morava, aqui. ela tá morando com ela agora, mas ela morava em Paris. Ai, meu Deus, não sei se é Silvia. Não, deixa, depois você lembra. Eu vou tentar me Tá lembrar. Agora, tranquilo. brother. Eu tenho, Poxa, mas maravilha, tá vendo? Adorei. eu tenho o telefone dela, eu posso botar no WhatsApp para vocês. Entendi. Certo? Massa. Eita, alguém... Muito massa. Tá sendo muito rico. Marcelo, deixa eu demitir Marcelo aqui. Marcelo. A gente pode fazer umas luminárias também, né? Luminária, ela faz também luminária. Você pode. Eu pensei em colocar na casa. Pode ser a luminária com minha pintura, ele fazer uma armação, A estrutura e você fazer uma estrutura em ferro e fazer umas luminárias, como o Cíntia estava dando a ideia. Sim, claro. O que você achar que fique legal, que compreenda o trabalho de Corbusier, que trabalhe com Dioguinho, que fique. Dudu, ele usou domos. Hã? Ele usou domos como solução de iluminação. Usou lá no Latourette, naquele convento Latourette, que a gente vai ter um módulo, eu acho que o Latourette é o módulo 3, é o final, que são as grandes obras dele. Ele fazia aberturas de concreto e pintava cada abertura, formas ovais, assim como a de Mariana. Cada oval ele pintava de uma cor diferente. Então, a luz que entrava já pegava um colorido diferente, mesmo sem ter a luz, vamos dizer assim, através do vidro, a parede mesmo. A abertura ele pintava de amarelo, de azul, até o teto de uma outra cor. Geralmente eram cores fortes, não eram pastéis, não, nesse caso. Ele usava cores pastéis, mas, por exemplo, um verde na Vila Savoie, ele pintou um verde na parte de baixo para diluir, para ninguém notar um volume, ele pintou de verde, um verde claro. Um quarto ele pintava de um azul assim, feito essa cor que está por aqui, um azul clarinho. É interessante. Existe um representante na França só das cores de Corbusier. Ele vende as tintas de Corbusier. Eu posso passar para você, só para você ver o catálogo, ver tudinho. É interessante. Legal, interessante. Adoro. Tudo isso, rapaz, Muito bom. para você ver como isso é tão forte, tudo isso virou produto. Tudo isso hoje tem gente vivendo, fazendo isso. Porque é cultura, né? É trabalho. Eu acho que vocês têm tanto quanto vamos dizer, qualificação para fazer o mesmo. Todo o trabalho que vocês desenvolverem. Hoje, eu estava assistindo uns filmes e começo a identificar assim, alguns. Eu acho que na década de 70, 80, eu acho que ficou muito. Deram muita ênfase também os trabalhos dele, né? Nos prédios, né? No cinema. Sim. Eu vejo. A gente viu algum filme falando de Versace, da morte, falando da história de Versace, né? Versace é um estilo. Aí eu vi muito, e foi muito na Itália também, eu vi muito os prédios com os corrimão, né, de ferro, redondos, em Miami. Assim, uma pessoa que entrar no grupo que estuda moda, e ela queria estudar Coco Chanel, que foi aquela estilista francesa, e todo o trabalho de Coco Chanel parece arquitetura moderna. É tudo aquela... Isso. Foi bem na mesma época de Armani também, né? Que era bem clássico, né? As coisas clássicas, né? Exatamente. Arquitetura... Aí eu reparei que mostrava muito a arquitetura clássica também, uma coisa muito elegante, assim, ao mesmo tempo um design, as curvas da escada, como você mostrou, eu identifiquei pelas fotos. Aí eu identifiquei pelas fotos do que você está mandando para a gente. E eu vi no filme, né? Pô, interessante, ó. Que eu acho que foi mudança de época mesmo. E muito bonito também, muito elegante. Tudo que traz uma mudança de comportamento, de sentimento, vira um ícone, né? Na verdade, vira um ícone. E aí a coisa cresce. Até um certo momento que vem outro, que é mais importante, e representa de novo e muda. Então, E o interessante é que Le Corbusier é sempre atual, né? Mas é porque ele foi a essência do modernismo, né? Na França. Atual. Exatamente, era a essência do modernismo. E o modernismo, eu acho que a gente ainda vive isso. De forma, vamos dizer, agora numa terceira onda, vamos dizer assim, já teve a primeira, que foi das máquinas mais pesadas, da indústria têxtil, dos aviões, dos carros.
Aí depois teve uma segunda, que já não sei se é do mobiliário, do capitalismo, dessa coisa de vender. E agora a que a gente está vivendo é essa da tecnológica, né? Da informática. É como se fosse uma terceira onda, né? É uma coisa... Mas o interessante é que eu percebo também que existe um radicalismo no início para haver a mudança, Ah, sim. para dar um choque, Sim. e depois a tendência é ir voltando ao natural, à procura das formas orgânicas, como nosso amigo está falando. Marcelo. Então, acredito que é isso que está acontecendo também. Por mais que esteja vindo a onda do futurismo, mas existe muito a busca do natural, né? Com certeza. Cuidado, viu? O Cuidado, porque tem o capitalismo é o verde. ideal, né? Temos O equilíbrio é o capitalismo ideal. verde agora. Olha, Orgânico. os movimentos de pintura modernos, que chamam o fauvista, os impressionistas, os expressionistas, todos eles foram considerados mal vistos na época, nas primeiras exposições, como sendo... Fauvo parece que simboliza uma coisa horrorosa. Quer dizer, como se fosse uma fera. Fera, né? Fera, é uma coisa pejorativa, no sentido pejorativo mesmo da palavra. Os críticos diziam que aquilo era Monstruoso, né? monstruoso. Porque na exposição dos expressionistas tinha uma escultura de Donatello no meio do salão. Aí um crítico escreveu Donatello entre les fauves, quer dizer, Donatello no meio das feras. Aí ficou essa expressão do expressionismo como as feras, né? Os expressionistas como os selvagens. Selvagens. Mas o que é que eles faziam? Ele disse que pegava o tubo de tinta e passava na tela direto. Ele queria aquela cor, a cor da tela, a cor da tinta. Ele não queria representar uma imagem, ele queria representar, entender o espaço, entender a cor, entender o que aquilo significa e a emoção que aquilo dá. Então, aí daí vem o expressionismo, vem outras... Cada um vem de certa forma diferenciando essa interpretação, né? Aí também as rupturas, Mondrian com Van der Burg, que eram juntos no começo, assim como Le Corbusier era com o primo, como é o artista Ozanfan, que começam juntos, mas depois tendem a tomar posicionamentos diferentes. Ele se transformou mais funcionalista. O Corbusier virou um arquiteto, então ele virou funcionalista, né? Enquanto que os outros se transformaram mais artistas, entendiam mais a estética. Aí vai depender muito da qualidade de vida, entre aspas, do caminho que você pretende seguir como pessoa, e a sua arte vai refletir isso, né? Esse ponto aí, você falou agora do Mondrian, eu posso fazer uma parte aqui? Pode. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Sim. Isso aqui é taipa. Sim, lindo. Baseado nas taipas, certo? Só que eu substituí o barro por pó de madeira e dei pigmentos diferentes. Lindo. Nos idos de uma casa-cor passada, no tempo da casa-cor, a Eveline conhece bem, né, Eveline? Casa-cor aqui no Ceará. Um arquiteto talvez me perguntou, Marcelo, essa tua taipa, por que tu não bota as cores primárias aqui? Aí eu falei assim, ela gostava do Mondrian muito, né? Fazia muita coisa do Mondrian. Aí eu digo, e eu pinto as madeirinhas de preto? Aí ela falou, fica parecendo Mondrian. Aí eu digo, pois é, mas a gente vai estar falsificando. Porque vão dizer que foi Mondrian copiando Marcelo, tá entendendo? Isso aqui é Marcelo, Mondrian é Mondrian, e eu posso até fazer uma leitura de Mondrian, mas sem que... É que o limite em que uma coisa fica maior que a outra é delicado. Não. É aí que eu quero chegar. Não, como é que a gente faz, Oswaldo, para conseguir isso aí, essa mediação entre Corbusier e o Dioguinho? Marcelo, o primeiro quadro de Mondrian, ele pintou uma árvore. Se você ver, é a árvore. Só que a árvore dele era como o seu trabalho. Eram os galhos e o fundo. Ele abstraiu, ele chegou a um ponto de abstração, porque ele era muito religioso, era fanático, era uma pessoa, sei lá, radical em tudo. Então, ele conseguiu chegar naquele nível de abstração, o trabalho dele. É um caminho. O seu caminho pode ser outro, completamente diferente. Não é? A gente não tem que seguir os mesmos caminhos. Mas o que é importante é entender as linguagens. O que você está fazendo
talvez tenha sido o que Mondrian fez no início, e você pode estar fazendo de outra forma até mais profunda. É o método. Mas assim, a fonte, às vezes, a gente bebe das fontes sem saber. Mas não tem que saber, e para dizer para essa menina que você não está querendo ser o que Mondrian foi. Você está querendo ser outra coisa. Né? E a menina tem que entender que Mondrian já passou. A gente não vai repetir Mondrian, não tem sentido, né? Pode fazer um belo trabalho. Meus trabalhos, eu lia muito sobre Mondrian, quando eu fazia estudante de arquitetura, e eu conseguia fazer uma coisa bonita, mas é porque eu ficava pensando em Mondrian, não queria copiar Mondrian. Eu ficava pensando, puxa, como é que ele conseguiu abstrair tanto isso, fazer isso, aquilo. E aí eu conseguia abstrair também, porque eu estava preocupado com como é que ele pensava. Eu estava bebendo da mesma fonte, que se ele pensou dessa forma, eu também pensei. Se a gente pensa Hoje é o pixel, né? A coisa mais Mondrian e abstrata que existe é o pixel, né? Exatamente. É um pixel. Ele chegou a ser um pixel antes de o pixel existir. Por exemplo, no caso Marcelo, eu percebo que o trabalho dele são grandiosos, né? São estruturas. Alguma coisa, né? Quando deixam. Quando deixam, né? Pronto. E, assim, eu vejo que é impossível você fazer algo igual ao Le Corbusier. Você vai fazer Eu acho que você é mais fácil ensinar a gente como faz isso, porque o que você fez aí com a taipa, o seu Mondrian... O que eu pensei que Marcelo... acredito que... O que eu pensei que Marcelo podia fazer, talvez, é juntar todos os trabalhos, juntar a porta de Dioguinho, juntar tua tela de fundo, juntar o trabalho de Eveline, e ele criar uma coisa que juntasse tudo isso, porque eu acho que ele é capaz. Eu imaginei a mesma coisa. Oswaldo, eu faço expografia, eu já montei cenografia de museu, cenografia para amostra, sabe? E uma das coisas que tem, assim, me pensado nessa história, quando começou na reunião passada, a cabeça de urso e as coisas da Sil, a pintura dela, né? Essa coisa, eu falei, pô, como é que a gente cola tudo isso aí, deixa dentro da viagem do Corbusier, mas sem que eles percam a identidade deles, entende? Exato. Eu acho que o grande desafio é esse, eles poderem passar justamente aquilo, exemplo, no começo do WhatsApp, eu estava entendendo um pouco. Aí, quando eu faltei a segundo encontro da gente, segunda aula, eu já não entendi como é que o caminho que o WhatsApp chegou. Mas, por exemplo, quando a gente vê aquela abordagem do Romero Brito, aí eu falei, bom, a gente está sabendo o que ele está falando. A gente vai falar do Corbusier, mas não vai ser Corbusier. Não, de jeito nenhum. Ali estava no pé. Aí começaram a surgir outras coisas e tal, aí eu me perdi porque eu não vi a aula passada, entendeu? Por isso que eu me perdi um pouco. Na verdade, eu não sabia... Isso não são aulas, isso aqui é uma troca de experiência. Cíntia chegou com uma exposição de uma baleia que ela assistiu, que ela viu, lá no Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Caixa Econômica, e ficou encantada. E quando ela mostrou aquela baleia, me veio na memória a casa de Corbusier, a máquina de morar dele. Então, eu acho que é isso, acho que juntou, assim, de uma certa forma, todos, porque cada um fazendo sua parte, vai chegar uma coisa maior, que não é? Que aí só você... Eu gostei desse nome Máquina de Morar muito, sabe? Eu adorei também. Essa máquina de morar pode ser tudo, porque ela é até usada como crítica, né? A obra dele, Máquina de Morar. Mas ele usava isso como uma forma positiva, como sendo a expressão da necessidade do homem. Exatamente. A gente pode transformar essa visão de máquina de morar, que foi vista negativa na época, como uma nova máquina de morar, né? Exatamente. Esse é o ideal. Eu me lembrei agora da Casa Cocô. Os estudantes de arquitetura me procuraram para participar de uma visão deles da Casa Cocô, que era crítica à Casa Cocô, sabe? Crítica àquela coisa meio sintética, artificial, que a pessoa parece estar morando dentro de uma loja de decoração, né? O arquiteto quer mostrar tudo e bota muita coisa. E fica aqueles ambientes assim muito estranhos. Aí eles montaram uma mostra chamada Casa Cocô. Aí queria que era numa casa abandonada, a gente foi lá, eu não tenho registro disso, mas era muito engraçado porque era muito isso, uma parede toda de papel higiênico, outra, entendeu?
Então, essa máquina de morar, aí eu acho que tem coisa pra caramba para tratar aí, sabe? Não, acho que o registro... Teve a situação das pessoas. Cara, a coisa mais louca que eu vi nessa pandemia foi um cara querer voltar para a prisão porque não aguentava morar com a família dele. O inglês. Então, o extremo da convivência que a pandemia trouxe, tá vendo? Então, uma casa dessa, você não tem que falar disso, o que é estar junto dentro dessa coisa, nós todos confinados aqui juntos, mas separados, entende? Eu acho que é uma coisa que me atrai nessa máquina de morar, sabe? E aí pegar tudo isso aí, né, e fazer um invólucro disso aí tudinho. Puxa vida, que legal. Aí tu me instigou agora, viu? Eveline, o cabo é bom, viu? Ele instigou. E o registro... E a tua, Marcelo, a tua morar tem que fazer um trabalho acústico. Porque uma hora dessa não tem ninguém dormindo na tua casa, não. Os meninos, essa pessoa aqui, eu moro na casa dele. A casa aqui. Está gritando. Entendeu? E aí, como eu não consegui botar eles dormir a tempo, eles estão assistindo filme, porque passou 8 horas que ele dorme, então começa na hora da aula. Ou eu vou botar eles para dormir, ou eu vou assistir a aula. E aí eles aproveitam e estão assistindo ali uma maratona de Viagem de Chihiro, os filmes do Miyazaki, tá entendendo? Tá rolando solto o Miyazaki ali. Oi. Só um minutinho. Vai lá. Eu quero saber. Aí a frase do dia que eu estudo o dia inteiro. Diz aqui a frase do dia inteiro, diz. Eu tô com fome. Entendeu? Você tem que dar comida para ele, Marcelo. Mas eu acabei de fazer isso, meu amigo. Isso é uma forrageira. Isso aqui é uma forrageira. Só... Né? Marcelo, por que você está gritando? Oi. Tu está Então gritando. tem duas. Eu estou gritando muito, é? Tá bom. Não, tá bom. Tá ótimo. Vou falar mais. Então tem duas suposições. Sim. A gente trabalhar ou crítica à máquina de morar, que seria uma crítica, ou então idealizar, ou então qual seria a casa ideal, né, de morar, né? A máquina de morar ideal. Na época, não existia habitação para todo mundo. Pós-guerra, muitas cidades foram destruídas. E tinha que se construir coisas grandes e rápidas. Aí por isso que ele queria fazer coisas assim mais aceleradas, tipo aqueles prédios enormes, tipo Califórnia, tipo Holiday, e que as pessoas teriam condição de conviver, ter um andar só para restaurante, um andar só para as crianças, um teto jardim com escola. Então ele tentava resolver todo o problema da cidade, o morar, o trabalhar e o lazer, num prédio só. Então a máquina de morar significa isso, resolver todas as questões de transporte, de lazer, de moradia, de convivência, de educação, de saúde. Então, tudo que significa a vida da pessoa resolvida dentro de um espaço. Já pensou que complicação? É mais ou menos o que a Barral queria fazer. Porém, os prédios eram grandes, mas os apartamentos dentro eram muito miúdos, né? Não, mas a China faz isso incrivelmente, né? A China. Não, o pé direito não era pequeno, não. O pé direito ele era inteligente, que ele criou uma forma de fazer os apartamentos onde os quartos ficavam em cima e a sala embaixo. E a circulação era no meio, o que significa que uma circulação não ficava sobre outra, não. Só tinha uma circulação de 2 em 2 andares, ou 3 em 3, não sei como é que conta. Ou seja, não é como se faz hoje. Hoje, o que a pessoa faz? Não, vamos mexer um em cima do outro e faz um invólucro. Isso aqui é a máquina de morar mal interpretada. A máquina de morar bem interpretada cria espaços duplos, pé direitos altos, talvez não tão largos quanto gostaria, porque a quantidade de gente era muito grande e o prédio ia ficar enorme. Então, bem distribuído, né? Mas ficava bem distribuído. Ele fazia 3,5 metros de largura mínima, que é o espaço mínimo para você ter uso de uma mesa, de uma cadeira, ou de um banco, ou de uma cama. E o comprimento, aí, era enorme. O comprimento, eu acho que chegava até uns 10 metros. Eita, de novo está pedindo para 10 minutos para mudar. Meu Deus, é fogo. Mas vamos lá, se quebrar, a gente muda de novo. E fazia tipo lofts, né? Tipo loft. Um ambiente, o quarto em cima vem da sala embaixo, não tirando a privacidade.
o terraço, a varanda aberta, com circulação de vento, a cozinha perto da entrada, né, da porta de entrada. Eles desenhavam tudo, o mobiliário, a cama. A cama era de embutia no armário a cama, para o quarto virar sala durante o dia. Ou seja, é uma série de coisas criativas, inovativas e diferente do que se fazia. Porque eles compravam na época móveis neoclássicos, móveis coloniais, móveis... uma série de absurdos. Tem alguém querendo entrar. E a influência oriental nisso? Hã? Influência oriental. Muito. Deve ter tido, velho, porque ele viajava muito, né? Ele tinha uma noção de... Até a favela, dizem que a favela, quando ele desenhava as palafitas, não tinha os pilotis. Então, os desenhos de favela dele, que ele fazia durante as viagens, as pessoas identificavam esses elementos, pilotis, esses ambientes mais pequenos, reduzidos. Então, ele fazia uma interpretação da arquitetura como um modo de viver diferente. Não é aquela coisa de carro para estacionar na garagem, não. O carro tem que estar livre, independente, né, do passeio. Então, ele tinha uma visão da complexidade de vida do homem que a gente tem hoje. Não é simplesmente morar. Oi. Uma pergunta. Entre o que a Sil falou, que ela perguntou sobre a crítica e a casa ideal, Sim. o que você está me falando, eu acho que é muito determinante. Que ele criava não uma casa ideal, mas a casa possível, dentro do que estava posto. Que atendesse... Então, Sil, eu acho que isso responde um pouco a tua pergunta. Eu acho que não é só uma concepção de uma casa ideal, com grandes espaços, ecologicamente correto, tal, não. O que é possível dentro da realidade de se viver? Eu assisti recentemente, eu tenho que fazer vamos dizer assim, esse repertório, né, para poder fazer o trabalho de direção de arte, de cenografia. Eu assisti Jogador Número 1, é um filme do Spielberg. É um filme sobre realidade virtual, as pessoas mergulhadas, imersas em realidade aumentada, vivendo um game coletivo. É muito louco o filme. Mas o que me chamou a atenção foi os bairros feitos de container empilhados. Existem bairros só de casas empilhadas, feitas com estruturas metálicas, industriais, empilhadas e tal. Vale a pena dar uma conferida. São como se fossem favelas industriais, favelas feitas a partir disso, né? De sucata empilhada e tal. Muito interessante essa cenografia. É muito bom, cara. Eu fui no bairro, era um shopping center só de container, mas muito bem feito, muito bem planejado e bonito. Onde? Em Toronto, se eu não me engano. Muito bem feito, muito bem planejado. Canadá. Porque aí, de repente, dentro dessa ideia que você falou, de uma concepção cenográfica, de uma expografia, né, das obras de arte das pessoas que estão fazendo aqui o grupo, a gente poderia pensar realmente essa casa, mas não no sentido de uma casa ideal, mas de uma casa possível, com um trabalho de arte, uma casa de arte. Exato. Entendeu? Com cara de casa, com cozinha, com tudo isso, mas com essa brincadeira das obras, dos trabalhos de todo mundo, entendeu? Exato. Eveline podia desenhar isso aí, esse espaço. Viu, Eveline? Falando alto. Eveline é arquiteta do grupo. Eveline vai mostrar. Entende? E a gente desenvolvia isso aí, ou no container, ou não sei, para levar para algum lugar, entende? Né? Pode ser a estrutura que vocês imaginarem, um container, não sei, um estirão. Módulos. Se for uma coisa itinerante, pode ser módulos, painéis que encaixados como se fosse um Lego, montasse o ambiente com essa casa imaginária, essa casa da arte, essa máquina de morar. Eu acho. Pode ser. Eu estou aqui divagando, estou ouvindo aí, estou divagando. Podia ser um loft também, né? Grandão, assim como ele falou. Pode ser só podia ser uma cama, mesa, cozinha, uma coisa mínima, entendeu? Uma casa mínima. Tudo integrado, pode. Podia ser até ter uma escada arredondada, porque ele gostava muito de escada, né? Podia ter uma escada. A escada ele cuidava. A escada para ele era o elemento dos mais importantes. A escada e a rampa. Da escada e a rampa ele fazia o projeto.
Já é bom saber, ó. Já podia subir na rampa e descer da escada, fazer alguma coisa. Eu vi muito essa coisa da... A arquitetura para ele era exatamente isso. Ele chamou dominó, arquitetura dominó, que era 3, 4 pilares, 2 lajes e uma escada. Só isso. O resto ele disse que pode ser feito depois, fechando. É interessante, podia fazer uma brincadeira com o visitante, né? Dele subir, descer para um lugar e fazer uma coisa assim, né? Claro. Um brinquedo. Claro. Um brinquedo. Fazer um brinquedo. É um Lego, né? Uma coisa assim que a pessoa entra e sai. Eu acho. A casa pode ter balanço dentro, pode, sei lá, não sei se ele. Balanço? Eu pensei assim, que a casa é com um brinquedo, né? Fazer uns blocos. A casa dele tinha muito para o uso. Ele fazia um vão. Normalmente eles faziam um vão, e esse vão poderia ser a sala, o quarto, a cozinha, tudo naquilo ali. Tudo num vão. Eu entendo o que você está falando, Silvio. A sala de jantar, as cadeiras podem ser balanços. Tipo isso. Eu não sei, porque quando ele falou da rampa, da escada, eu imaginei essa coisa da casa da árvore, sabe? De fazer tipo uma casa de Lego. Você falou em Lego também em algum momento. E como a arte vem e traz essa coisa do brincar. Uhum. Claro. Então, trazer essa brincadeira para a nossa exposição, para a nossa instalação, né? Que vai ser uma casa, uma máquina de morar. Mas a gente brincar com isso, né? Sim. Trazer uma máquina morar tipo e brincar, né? Uma coisa gostosa. Uma não de morar e essa brincar. máquina. Eu peguei o carregador, vou já. Imagina uma cama que vira mesa, a mesa que depois vira... Isso! Uma coisa que tem múltiplos usos, né? Você entra num lugar e sai em outro. Exato. E já desce uma rampa. E aí, pode subir uma escada. Fazer uma coisa pequena, mas divertida. Exatamente. Aí acende a luz, aí muda. A cor agora já é quarto, né? Agora a gente vai dormir. Não, agora a gente vai trabalhar. A luz já mudou, agora a gente vai virar uma mesa de trabalho. Agora a luz... Eita, massa! Aí, como já tem gente querendo fazer vitrais com iluminação, com tudo isso tudo já pode fazer parte. A gente já tem a porta, já tem a luz, vai ter que ter a estrutura dela do conjunto. Não sei. Aquela porta, a porta que você pensou com o Diogo, aquele desenho dele, sim, já parece que está convidando para entrar, né? A mãozinha assim. Eu acho aí pode já começar essa brincadeira, né? E a Vila Savoy, logo da entrada, né? A cara da Vila Savoy. É um espetáculo aquela porta. Olha, Cíntia. Oi, pessoal. Boa noite. Eu estou aqui só ouvindo. Cíntia, vou abrir outra sala. Esse negócio vai ter que fechar, vou abrir de novo. Eu estou aqui também, atrasado, mas cheguei. Boa noite. Eu não sei se gravar, porque esse negócio quando desliga, eu ligo o outro. Não sei se está gravando, mas vamos tentar. Eu estava pensando se vai abrir outra sala agora? Daqui a pouco, vai dizer daqui a 1 minuto. Você está ouvindo, Cíntia, a gente? Então, que é aquela ideia de fazer uma laúça, quer dizer que já é um ambiente. Então, que ambiente da casa seria esse? Estava imaginando aqui. Você entra, ele tem uma janela, que é a boca, né? Não necessariamente precisa ser laúça, pode ser uma outra coisa também, com essa mesma forma construtiva, a onda da tela com papel, né? Aí, abriu um monte de possibilidades aí, né? Do que poderia ser esse ambiente laúça. Vocês estavam falando de brincadeira, né? De brincar. Exatamente. É uma brincadeira, né? Ou pode ser também cada parte da laúça ser um artista também, né? A boca, a porta já ser a do Dioguinho, não sei, a janela já ser de outro, não sei. Cada coisa já fazer parte da casa. No final das contas, vai ser uma cabeça